Se você quer morar sozinho, fica até o final desse vídeo que eu tenho muitas dicas pra dar pra vocês. Meu nome é Eduardo, eu moro há 3 anos sozinha, moro desde os 19 e hoje eu tô com 22 e eu tenho algumas dicas primordiais pra você que quer sair de casa, pra você que quer se organizar pra isso ainda esse ano. Então vamos lá? Lembrando que são baseados na minha experiência, eu moro no interior de São Paulo. A primeira dica é: pesquise valores reais. Quando eu digo valores reais, são valores que atualmente estão na sua cidade. Por exemplo, você tem intenção de morar na sua cidade, você mora, vamos pensar numa cidade aleatória. Vamos supor que você quer morar em Campinas. Procure os aluguéis lá. Quanto custa um aluguel? Ou se você quer financiar uma casa, quanto custa? O que eu preciso? Porque assim, ó, para você financiar uma casa, no mínimo você tem que ter 6 meses de registro CLT. Procure a realidade de verdade. O aluguel de uma kitnet é assim, o aluguel de um apartamento é assim. Quais são as suas necessidades? Você quer morar num apartamento, numa casa, numa kitnet? Você tem condições hoje de se manter? Vamos fazer os cálculos. Os cálculos envolvem aluguel, água e força. Pergunte para as pessoas quanto elas pagam. Às vezes parece meio indelicado, mas você explica a sua situação e fala: não, que eu queria morar sozinho, eu realmente queria saber quanto custa, quanto que você paga de energia mensal. Porque cada cidade é uma cidade, varia. É por isso que é importante você pesquisar certinho cada coisinha, cada pontinho. Mercado também. Pega um folhetinho de mercado, um de cada mercado ou de 3 mercados pelo menos, e faça uma compra. Faça uma compra ilustrativa de arroz, feijão, carne, legumes, frutas, o que você tem hábito de comprar. Faça uma compra ilustrativa mesmo. E soma internet, procura planos de internet para casa, porque sem internet você não vai ficar. Procura quanto custa na sua cidade. Aqui na minha cidade custa em torno de R$ 100, mas tem as mais baratas, tem em torno de 80. Procure o que cabe no seu bolso. Faça uma listagem de tudo que você gasta no mês, como se você já estivesse morando sozinho. Isso ajuda muito. E quando eu falo muito, é muito mesmo. Porque você está falando da realidade. Ou seja, você vai saber exatamente os seus gastos. E não é tão difícil de fazer isso, porque eu fiz exatamente isso quando eu fui morar sozinha. Eu saí perguntei quanto que você gasta em média por mercado, peguei um folhetinho, fiz uma compra. Isso foi muito legal, porque cada realidade é uma realidade. Por exemplo, você pode trabalhar num lugar que te dá cesta, ou seja, você só vai comprar mistura, produto de limpeza, Danone, essas coisas. Ou você pode trabalhar num lugar que te oferece vale refeição, vale alimentação. Então, é bom você somar todas essas coisas. Vale alimentação e vale refeição não é dinheiro. Depende, porque a partir do momento que você vai morar sozinho, você vai gastar isso no mercado. Então, ele vai passar a ser útil para você. Então, faça a soma de todas as coisas de cálculos reais do que você vai gastar no mês, para você ter uma noção real do que você precisa. Lembrando que isso é importante para você ter uma noção sólida sobre os seus gastos. Porém, você pode ser uma pessoa que quer fazer academia, que você faz curso de inglês, soma tudo. Tudo, tudo, tudo. Por quê? Porque quando você vai estar morando sozinho, você vai estar arcando com todos os seus gastos. E quando eu falo todos os seus gastos, são todos os seus gastos. Então, se você vai sair, se você vai passear, se você tem noção mais ou menos de quanto você gasta de lazer, essas coisas, soma tudo. E se for necessário, reduza gastos. É porque muita gente vai com parcelas de cartão de crédito, parcela de carnezinho que comprou alguma coisa. Coloca tudo isso nas suas contas, nas suas planilhas, tudo bonitinho para você ter noção do que você vai gastar. Que lá na frente você não tenha problemas econômicos e financeiros e tenha que voltar para casa dos seus pais. Porque depois que você sai, você não vai querer voltar, sabe? Você acostuma com essa liberdade, você acostuma com a sua vida. Então, é extremamente importante que você saia de forma organizada, principalmente financeiramente. Segunda dica, eu acho essencial, principalmente para quem está saindo hoje e não quer dar um passo para trás. Reserva de emergência. É importante que você tenha noção dos seus gastos de 6 meses. Nossa, guardar 6 meses até eu conseguir sair de casa. Tá, então vamos fazer um cálculo aqui. Daqueles gastos que você vai ter, tem como você guardar um pouquinho desse dinheiro? Se existir essa possibilidade, tudo bem você ir morar sozinho e você ir guardando esse dinheiro para ter uma reserva de emergência. Porque pode acontecer qualquer coisa.
Então, é extremamente importante você ter uma reserva de emergência, porque você vai ser totalmente responsável por você. Ah, mas o meu pai me ajuda hoje, pode ser que ele me ajude. Não conte com as pessoas. Se as pessoas puderem te ajudar, é lucro. Mas se elas não puderem te ajudar também, esteja preparado para essas situações. Porque hoje seu pai, por exemplo, pode te ajudar com a questão da faculdade. Mas quando você decide morar sozinho, talvez ele fale assim: olha, eu não vou mais arcar com os seus custos da faculdade. Então, coloque todos os seus custos reais e some isso para 6 meses. Para você ter essa reserva, para você ter certeza que você vai conseguir se manter e para ter certeza que você não vai ter que voltar para trás. É de extrema importância você ter uma organização financeira. Você vai ser responsável pelos seus gastos, pelos seus custos, pelo seu lazer, pelo seu estudo, por tudo que você for fazer. Nada mais justo você ter uma reserva de emergência, principalmente porque você pode ser mandado embora, você pode ter algum problema de dor, de doença que você não queira ir para o SUS, porque se você tiver plano de saúde em algum dos seus trabalhos, você fica sim mal acostumado e você vai querer pagar aquele médico. As mulheres, no caso de ginecologista, às vezes preferem passar com um médico. Às vezes o SUS demora para liberar, gente, e às vezes vocês vão ter que arcar com isso. Então essa reserva de emergência, ela é essencial. São para emergências, mas as emergências acontecem. E sobre a reserva de emergência, eu digo que assim, essa dica ela é importante para a vida. Não só para você que quer morar sozinho, mas ela é importante para a vida. A reserva de emergência ela é de extrema importância, porque em algum momento a sua vida vai sair do seu controle. Em algum momento sua vida dá um rebuliço e você vai precisar daquele dinheiro. Queira que não, mas antes ter do que não ter, né? A terceira dica é investimento inicial. O que é isso? Vocês pensam muito, ai, quando eu for morar sozinha eu preciso de um fogão, de uma geladeira e de uma cama. Verdade. Só que em algum momento você vai querer guarda-roupa, você vai querer uma mesinha, uma penteadeira para você estudar, você vai querer uma mesa para você comer, às vezes você vai querer uma air fryer, porque hoje em dia tá todo mundo acostumado, né? Bem mais prático. Você precisa de ferro de passar. E principalmente uma coisa que as pessoas não pensam. Porque quando você fala de morar sozinho, tem muita gente que casa e faz chá de panela, chá de cozinha. Se você vai morar sozinho, às vezes você não tem uma quantidade de amigos, assim, pra fazer uma festa, familiar e tal. E sabe o que você precisa pensar? Você tem que comprar guardanapo, garfo, faca, tapuér, prato, copo. E são coisas que às vezes você chega assim na casa e fala, né? Precisa. E realmente precisa. Não só isso, mas, por exemplo, se você vai alugar uma casa, você precisa de um fiador. Quem vai ser o seu fiador? O fiador precisa ter uma casa no nome dele. Em alguns casos de contrato, você consegue colocar caução também. Caução equivale a 3 meses do aluguel. Você tem esse dinheiro? Se você não tem um fiador, você tem que pensar possibilidades reais. Porque muitas vezes a gente fala assim, vou sair de casa. Mas tem tanta coisa para pensar e lá na frente a gente acaba se arrependendo. Porque se você não tem uma máquina de lavar, você vai lavar sua roupinha na mão. Então, você tem que pensar em tudo isso. Varal. Varal tem que comprar também. A casa vem do zero. É isso que você precisa entender. A casa vem do zero. Tem que comprar a cama? Sim, mas também tem que comprar o travesseiro. Desde as coisas caras, mas também as baratas. Por quê? Porque é desconfortável você dormir sem travesseiro. Se tiver frio, é desconfortável você dormir sem coberta. Mas eu tenho hoje a minha cama de solteira, eu posso levar os meus lençóis. Sim. E se você tiver uma vontade de ter a cama de casal e a sua casa comportar com isso e você querer realizar esse sonho? Eu, por exemplo, tenho cama de casal e eu durmo sozinha. Então, cada um tem a sua necessidade. E a cama de casal, ela não cabe os lençóis de cama de solteira. Então, pensa em tudo. Que às vezes a gente pensa naquela caixinha, preciso de fogão, geladeira e cama. Cama, assim, colchão, né? Tem gente que pensa comprar só o colchão primeiro e depois se estabilizando até pegar outra coisa. Certo. Porém, tem as coisas pequenas também, que é de extrema importância. Você tem geladeira, você tem fogão, você tem cama. Aí você não tem travesseiro, não tem talher para comer, não tem prato, não tem copo, não tem panela para fazer, e aí? Então vamos pensar em tudo, se organizar. Aproveita que hoje em dia na internet a gente tem preço de tudo que você imaginar. Já faz a conta de quanto custa um colchão, quanto custa uma geladeira, quanto custa um fogão. E deixa eu deixar uma dica extra que eu não tinha escrito aqui, mas eu vou deixar uma dica extra para vocês. Geladeira, dependendo, dá para comprar usada, porque você vê ali o uso, geladeira dura muito.
Mas eu não indico, eu particularmente não indico vocês comprarem fogão usado, tá? Por favor, eu sofria muito com isso, vou contar minha experiência aqui rapidinho, bem rapidinho pra vocês. Mas eu comprei um fogão que ele vazava um pouco de gás e eu fiquei muito paranoica com isso, eu sonhava com explosão, eu sofri muito com isso. E assim, não valeu a pena. Isso é a minha experiência e eu tô passando pra vocês não sofrerem como eu sofri, tá bom? Geladeira, eu acredito que não tem problema, até porque eu peguei uma usada e que ela estava funcionando bem. Até porque a geladeira precisa gelar. É isso que você precisa saber. Mas do fogão, a gente tá falando da sua segurança. Então, por favor, tome cuidado, tá bom? O colchão também eu indico comprar um novo. Mas vê de acordo com as suas condições. Pode ser? Quarta dica: local. Você vai morar sozinha. Ou seja, que bairro é esse? É um bairro seguro? É um bairro que você se sente confortável? Muitas meninas fazem academia. Você se sente confortável para chegar 8 horas da noite nesse bairro, de a pé? Você se sente confortável para ir buscar um pão de manhã? Assim, de manhã e de noite tende a ser os horários a mais que tem breu, assim, né? Que não tem ninguém na rua. Você se sente confortável nesse bairro? Dá uma visitadinha, vê se tem muita gente, se é um lugar movimentado, se é um lugar iluminado de noite, se é um lugar seguro. Eu indico kitnets que são apartamentos ou apartamento. Eu não indico casa se você for uma pessoa que nunca dormiu sozinha na vida. Pode ser que você não durma em paz porque casa tem como a pessoa pular sua casa, tudo. Em questão de apartamento, até a pessoa passar pelo portão, pela porta de segurança e pela sua porta, demora muito. Então, eu acredito que é uma segurança a mais. Fora que tem um monte de gente morando junto. Então, tem o vizinho fofoqueiro, tem o vizinho que tá ali. Sempre vai ter alguém ali, entendeu? Eu me sinto mais segura assim. É o que eu indico, principalmente para mulheres que querem dormir em paz. Porque quando você tá no apartamento, você sabe que só gritar o vizinho de cima, principalmente mantenha contato com os vizinhos, tenta manter uma relação legal, porque vizinho já me salvou bastante. Às vezes a gente precisa, gente, não, normal. Então, mantenha uma relação legal ali. E eu acho ideal apartamento ou kitnet em apartamentos, assim, né? Que você tenha casas próximas e que tenha um portão de segurança antes da sua porta. Porque casa eu não me sinto totalmente segura. Agora, se você se sentir mais confortável em casa, tudo bem. É que casa eu penso muito em cerca elétrica, câmera, essas coisas. E dentro de apartamento já não tem essa necessidade, porque tem muita gente junto. E ali todo mundo se conhece, todo mundo, assim, acaba se assegurando um no outro, sabe? Isso é o que eu indico. Porque você tem que dormir tranquila, você tem que pensar que você vai dormir sozinha ali e você tem que dormir tranquila. Quando eu digo dormir tranquila, vale para as duas coisas. Por você se sentir bem ali, o lugar tem uma vibe boa, quanto você ter certeza que não vai ter um ladrão ali que vai pular sua casa e você vai estar dormindo, você vai acordar com um ladrão ali, Deus me livre, né? Quinta dica que eu tenho para vocês é: depois que você passou por todos esses trâmites e resolveu a maioria das coisas, organize o seu tempo. Muitas vezes você estuda, trabalha, tem os seus amigos, tem o seu relacionamento, você tem uma casa para limpar, você tem roupa para lavar, você tem louça, você tem comida para fazer e as tarefas aumentam demais. Se organize, não fica se privando, eu tenho que limpar a casa todo dia, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Respira. Tem o seu momento de descanso, tem o seu momento de curtir, de lazer, de sair. Não deixa de viver por causa disso, tá bom? Se organiza, organiza o seu tempo. Ou de sexta-feira eu vou limpar a casa de noite, porque de final de semana eu quero estar livre. Fechou, ótimo. Uma decisão sua. Mas tenha um tempo para cada coisa para você não deixar de viver as outras coisas, sabe? Não é porque você tá morando sozinha que você tem que ficar totalmente sozinha, entendeu? Tenha o seu tempo, até porque eu não sou uma pessoa de muitos amigos, mas eu gosto de fazer uma caminhada de manhã, eu gosto de andar de bicicleta até outra cidade. Legal, mas não deixa de fazer essas coisas. Se organiza para que essas coisas continuem fluindo, entendeu? Se sábado de manhã você sai, então limpa a casa sexta-feira de noite, ou sexta-feira de noite, ou no sábado à tarde. De manhã é o seu horário do ciclismo. Respeite isso para que você não fique louca, porque porque vai ter muita coisa para você fazer. Então, tenha consciência que às vezes você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Sim, tem semanas que eu literalmente abro mão de limpar a casa, por exemplo. Porque eu tô com muita coisa para fazer, eu tô com faculdade, e uma faculdade tem semana de prova. Eu abro mão. Onde já se viu
Cada um tem sua vida. E você mora sozinho, e exatamente por você morar sozinho, ninguém tem que dar opinião na sua vida. Ou seja, eu abro mão, ninguém fica sabendo e também ninguém reclama. Ninguém reclama da minha louça ali na pia, ninguém reclama de nada, porque eu moro sozinha, ninguém vai reclamar de nada. Ou seja, você não vai morrer porque uma louça tá na pia, você não vai morrer porque às vezes sua casa tá um pouquinho sujinha que tem que limpar. Viva de acordo com a sua realidade, mas não abra mão do seu lazer. Fechou? E a última coisa que eu tenho pra falar dessa trajetória maravilhosa, que apesar de todos os trabalho que dá, aproveite cada momento. Só aproveita. Às vezes o cano estoura, às vezes começa a dar infiltração na casa, mas aproveita, sabe? Tipo, tenta levar isso de uma maneira leve e da melhor maneira possível. Se você tá morando sozinha hoje, ou se você vai morar sozinha, provavelmente você tem os seus motivos. Então aproveita esse momento, porque esse momento passa. E passa mesmo, sabe? Porque em algum momento talvez você queira casar, em algum momento você queira ter a experiência de morar com uma amiga, em algum momento talvez você volte para casa dos seus pais. Mas aproveita esse momento, que esse momento é seu, exclusivamente único seu. E isso é muito especial mesmo. Faz 3 anos que eu moro sozinha, essa experiência tá acabando. E foi por isso que eu senti de gravar esse vídeo pra vocês. Porque é extraordinário morar sozinha, é muito bom. E você tem que saber levar, porque a solidão ela é grande muitas vezes. E a solidão ela é muito grande muitas vezes, mas você tem que saber lidar com isso. Eu preferi lidar com isso da melhor maneira possível, sabe? Sempre olhar os pontos positivos, olhar que eu tenho esse ponto, sabe? Que se eu não quiser lavar a louça, eu deito e dormir, ponto. Se eu quiser deitar e dormir, ninguém vai falar nada. Porque eu trabalho, eu estudo, eu que me mantenho e eu não devo satisfações a ninguém, sabe? Então, eu preferi olhar por esse lado, pelo lado bom da coisa, porque é engraçado, sabe? Hoje eu consigo ver que, graças a Deus, em um ano ela foi mobiliada com coisas essenciais, eu digo cama, arara, né, que é o guarda-roupa, fogão, geladeira, mesa de cozinha, máquina de lavar e essas coisas ajudam muito, 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 muito grandemente. Também ganhei liquidificador, demorei pra ganhar, mas tipo assim, cada conquista sua é importante, sabe? Viva essas conquistas de cada vez, sabe? Ai, mas é só uma panela. Não, pra você aquilo é uma conquista. Você tem noção que isso é seu? Hoje eu olho assim, eu falo, nossa, eu tenho uma casa mobiliada. Eu não tenho minha casa ainda, porque minha casa é alugada. Mas tá mobiliada. Tudo isso que tá aqui é meu. Você tem posse das coisas. E ter a posse mostra as suas conquistas. Porque até o momento, né? Quando você mora com os seus pais, muitas vezes sua conquista é tirar um 10 na prova, às vezes é passar num concurso, às vezes é. Tem tantas conquistas, mas quando você vê essas conquistas são físicas, são a prova de tudo que você lutou e a prova de o quanto Deus é bom na sua vida, sabe? O quanto Deus prepara as coisas. É maravilhoso. Eu garanto pra você que cada passo é maravilhoso, desde os pontos negativos aos pontos positivos. Aproveite esses momentos, porque eles não voltam. E eu só tenho a agradecer por todos esses 3 anos que foram extraordinários. A minha companhia comigo mesma foi extraordinária. E foi porque eu levei da maneira positiva que eu podia levar, sabe? Sempre gostei de levar de uma maneira, nossa, agora eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, chega a hora que eu quero, tenho uma cama confortável, uma cama de casal. Eu sempre preferi olhar do lado positivo, sabe? Sobre as minhas conquistas. E é isso que importa. Ai, o cano estourou, pelo menos eu tenho uma casa, e é isso que importa. Ai, eu fui mandada embora do trabalho, pelo menos eu tenho uma casa, sabe? Eu sempre olhei dessa maneira. E é o seu conforto, é o seu lar, então escolha muito bem e viva bem com as suas escolhas. Viva bem enquanto você estiver ali. Permaneça de verdade, sabe? Esteja naquele lugar. E se você for uma pessoa cristã como eu, ore pela sua casa, ore pelo seu espaço. É muito importante que você faça isso. Ore pelos seus vizinhos também, para que seja abençoado, sabe? Cada passo, porque faz total diferença. Deus abençoou muito essa casa. Foi tudo Deus na minha vida. E eu só tenho a agradecer, porque hoje eu olho e eu não me conformo, sabe? Com a dádiva de Deus. Deus é muito bom.
E essa experiência foi maravilhosa. Mas foi muito bom enquanto eu estive aqui. E eu fiquei por 3 anos no mesmo local. Então, pra mim foi maravilhoso, sabe? Eu construí aqui, vivi aqui e eu quis me estabilizar mesmo, porque eu sempre vivi com muitas mudanças, sabe? Então, pra mim era necessário um tempo assim de. Porque mudança dá trabalho, né? Mas só gratidão. É só isso que eu tenho pra falar. Aproveite seus passos, aproveite seus caminhos e viva com intensidade. Cada coisa que você for viver, se tiver que chorar, chora, se tiver que rir, ri. Porque as coisas passam, sabe? E no fim você percebe que na verdade você poderia ter vivido muito mais. Eu lembro que tinha época da minha vida que eu falava assim, nossa, tô ficando muito fora de casa. O aluguel que eu tô pagando tá caro, tô ficando muito fora de casa. Então eu aproveitei para ficar um pouquinho mais em casa, aproveitar, até porque é o seu espaço, você faz com ele o que você quiser. Aquele momento é seu, é exclusivo seu e é muito bom. E eu tô muito feliz de estar compartilhando isso aqui com vocês, porque estamos fechando um ciclo logo, logo. Eu sinto isso. E é isso que eu tenho para passar para vocês. Um beijo e fiquem com Deus. E eu espero que dê tudo certo para vocês. E se der certo, me conta aqui nos comentários o seu testemunho se as dicas ajudaram. Tchau!